Conectando agora dá. Oi, tudo Conectadas. bom? Conectadas, bem-vindas. Regiane entrou também. Falei, pessoal, que a gente vai começando a responder das perguntas da caixinha. E daí, conforme vai desenrolando as perguntas aqui, eu vou anotando o que vai rodando aqui embaixo. Quem se incomodar com esses comentários aqui embaixo, que vão cobrindo o rosto da Daphne, é só puxar com o dedinho para baixo que ele some. Tá? Eu vou me apresentar rapidinho, depois a Daphne se apresenta, a gente vai se desenrolando, né? Eu sou a Rebeca, fisioterapeuta, trabalho na Clínica Espaço 7, trabalho principalmente com crianças, bebês, crianças e adolescentes, e numa mistura de conceitos, técnicas e métodos, mas sempre pensando no lúdico e na atividade e na função. E é o que a gente sempre fala que a função da criança é o brincar. Baseado nisso, a gente em tempo de quarentena vem recebendo muitos manuais, né? Eu tenho 3 filhos também, então assim, sempre uma tia, uma amiga, uma prima manda recebi aquele link daquelas atividades mega Pinterest, né? Assim, Vitacrep, tal, 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 tal. E acho que assim, a gente tem várias instruções para o brincar livre das crianças neurotípicas e das crianças com algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, dá-se para adaptar algum brincar de uma forma mais suave quando a criança não tem algum comprometimento motor específico que inviabilize ou a interação com as mãos, ou com o olhar, ou com a comunicação. E daí que surgiu essa ideia da gente bater o papo com a doutora Brincadeira, que a Daphne faz de um guardanapo a brincadeira que qualquer um vai se divertir. E a gente pensar nisso, assim, como que a gente vai conseguir adaptar para os nossos graves, né? Que são quase 60% da clínica. A gente tem crianças com um déficit motor mais significativo que impeça a função do brincar neurotípico. Então, a gente que vai tentar descobrir isso. Daphne, se apresente, por favor. Olá, boa noite para todos. Fiquei super feliz com o convite da Rê. Acho que a gente pode sim fazer com que a hashtag o brincar nos faz iguais, que eu gosto tanto, assim, faça total sentido na live de hoje. Acho que a gente pode ler o movimento assim, e isso ajudar muito a gente a entender a construção do brincar e da brincadeira com qualquer criança. E eu sou fisioterapeuta também. Sou no perfil das redes sociais da Doutora Brincadeira, por conta da parte acadêmica que eu fui correndo atrás do brincar, no mestrado, no doutorado, no pós-doc. Tem a certificação também pela IPA, que é uma associação pelo direito de brincar, né, que é a International Play Association, e isso me deixa assim, muito feliz, porque cada vez que eu vou atrás, né, de cada dado sobre o brincar, cada dado científico sobre o impacto no desenvolvimento, isso me dá um repertório grande de brincadeiras para que qualquer criança participe do brincar. E eu acho que hoje na live a gente vai falar muito sobre isso, sobre como criar esse repertório, né, como entender que aquela criança está brincando, está se divertindo, e acho que vai ser uma live bem, bem bacana. Com certeza, a gente vai se divertir, vai brincar também, né? Que não é só das crianças, o brincar dos adultos também, né? Eu costumo Pessoal, falar que eu brinco de serviço. não é? Se não for para brincar, a gente nem sai de casa. Tem 2 mensagens aqui, falaram que meu vídeo está desabilitado. Não sei se está todo mundo me enxergando, dá uma cenada, fala alguma coisa aqui se tiver com algum problema do meu vídeo ou do da Daphne. Para mim está aparecendo os dois normal. Tá rodando aí para Para mim vocês? também. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou começar na primeira pergunta que a gente recebeu das caixinhas, Daphne. Quais os brinquedos mais indicados para estimular a funcionalidade das mãos? Ela veio da Meus Gêmeos Minha Vida, da Miriam. Perfeito. Eu acho que uma coisa interessante é a gente entender que para o movimento chegar na mão, ele é no ombro e tem que passar pelo cotovelo. Então, para a gente conseguir fazer uma brincadeira com as mãos, esse cotovelo tem que estar estabilizado e esse ombro tem que estar estabilizado. Então, por isso que a base do brincar para as crianças que a gente colocou como GMFCS 4 e 5, que são as crianças com uma dificuldade maior motora, uma dificuldade intelectual, né, alguma dificuldade também de participação em relação à vocalização, a gente vai começar a ler como criar esse brincar.
brincar, como criar essa postura para a brincadeira. Para a gente poder falar das mãos, a gente tem que ver para essa criança se ela está estável, se o cotovelo também está deixando, vamos supor que o nosso movimento seja um carro que esteja saindo daqui e que tem que chegar na mão para poder haver o movimento. Se ele estiver interrompido aqui pelo cotovelo, ele não chega na minha mão. Então, quando a criança está com o cotovelo muito fletido, como é que esse carro vai chegar na minha mão? Então, a primeira coisa que eu preciso ver, a postura dela tá para brincar com a mão, né? Esse cotovelo, ele está deixando o carro passar para chegar na mão do movimento? Aí a gente pode fazer uma coisa bacana para ele poder movimentar mais e mais essa mão. Mesmo que eu precisar criar uma estabilidade aqui com a minha própria mão no cotovelo da criança, a gente vai ver que facilitando isso, a mão vai conseguir ter mais funcionalidade. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer para as pessoas experimentarem, a gente vai fazer isso bastante aqui hoje, a gente vai fazer a vivência para vocês poderem sentir como é que funciona a biomecânica do movimento. A gente entendendo como ela funciona, a gente vai conseguir ler esse movimento. Então, uma coisa, se vocês passarem assim a mão no dorso, né, o dedo assim no dorso da mão, e passar o dedo na palma da mão, a sensação é completamente diferente. Então, a gente já vê que aqui parece que está meio adormecido. E aqui é completamente acordado. Então, algo que vai fazer muita diferença. Será que eu estou usando realmente todas essas possibilidades de percepção, né, e de recepção de informação? Será que essa mão está aberta para brincar? Então, eu posso... Estabilizou o cotovelo, essa mão começou a abrir, começou a jogar peso na mão. Se eu jogo peso, a minha mão vai abrindo mais facilmente. Aí eu entro com o brinquedo. Que brinquedo que a gente pode pôr? Eu coloquei um arsenal aqui do lado, eu vou pegando assim, vai saindo da cartão. Eu gosto muito dos livros sensoriais, né? Que dão pra gente tanto uma informação sonora, porque daí a gente pode fazer o barulho do bicho, a gente pode imitar o gesto do bicho, e a gente vai sentir, por exemplo, a textura de um pato, né? Ou da ovelhinha e tal. Só que esses livros aqui, às vezes, são muito caros. Né? Eu falo que quando eu fui ver o valor desse livro, eles tinham recebido os meus filhos de aniversário. Eu convidei até o casal para vir comer uma pizza em casa, que eu fiz assim, não, gente, realmente o livro foi maravilhoso, caro pra melhor caramba. presente ever. Não tem como a gente comprar vários livros sensoriais. E o mais interessante, como que a gente engaja essa criança? A gente pode fazer o nosso livro sensorial com o personagem da criança. Então, por exemplo, poxa, esse daqui vocês percebem que é bem velhinho e tal, porque é o Barney. Hoje, né, temos Galinha Pintadinha, temos os PJ Masks, temos uma infinidade de personagens super legais. E que as crianças, elas recebem isso de uma forma muito passiva, às vezes pelas telas. Como transformar essa tela em algo que eu posso movimentar, em algo que eu posso ativar mais os meus movimentos para interagir? Colocando, por exemplo, o personagem preferido da criança com uma textura diferente. Aqui é feijão, aqui embaixo, aqui é arroz, aqui tem aqueles macarrõezinhos de bolinha, né, e tal, para fazer nariz, para fazer olhinhos. A gente faz essa colagem. No momento que a criança começa a tocar aqui, por mais que esteja com o dorso, daqui a pouco eu vou começar a tocar e essa mão vai começar a abrir para explorar. Então, eu começo a colocar uma intenção, uma vontade maior do que a dificuldade. Se a minha dificuldade está maior, a minha vontade não é suficiente. Agora, se eu tenho muita vontade de pegar e ainda por cima eu consigo fazer esse movimento chegar na mão, que a gente tem que lembrar daquele carro que tem que descer e chegar na mão, e eu liberei essa estrada, a mão vai participar da nossa brincadeira. Porque ele vai estar muito afim. A estrada que você fala, muitas vezes, no início da intenção do movimento, o tônus pode aumentar bastante, e quando a gente não consegue achar uma postura adequada para a criança explorar e direcionar o movimento, o tônus vai se tornar uma fixação, né? Tem uma pergunta aqui que fala de como, o que a Daniela pergunta, existem alguns dispositivos que possam estabilizar esse cotovelo, né? Então, o que você acha de, às vezes, a gente colocar uma telesensora, enfaixamento, o que viabiliza, às vezes, a estabilização? A tala, obviamente, vai ficar numa extensão rígida, mas o que mais que a gente pode pensar, porque o que muitos pais falam, às vezes, é que eles se sentem uns polvos, né? Porque tem que estar com tudo estabilizado ao mesmo tempo. Que dicas que daria para a gente estabilizar?
Excelente pergunta, porque é exatamente isso, né? Depende muito de como a gente está apresentando e qual que é o tempo de apresentação. No início, a gente pode colocar algo um pouco mais rígido para a gente direcionar esse movimento. Então, eu coloquei talvez uma tala e daí essa criança jogou peso. Então, eu estou direcionando esse movimento. Daqui a pouco, eu posso tirar e colocar algo mais móvel, né? Então, colocar um enfaixamento que dê mais para essa criança começar um movimento um pouquinho mais controlado, que vai um pouquinho para flexão e estende de novo, e vai para flexão e estende de novo. E eu vou colocando, eu vou ganhando essa liberdade de movimento à medida que eu também vou repetindo a brincadeira e essa criança vai tomando também posse daquilo que a pertence, que é aquele brinquedo, que é aquela brincadeira. O brincar e o brinquedo são de posse da criança e a gente tem que colocá-los como protagonistas da história. Então, a hora que eu coloco, eu primeiro jogo esse peso, aí eu posso usar algo mais rígido, daqui a pouco eu vejo que a minha criança já está começando a mexer a mão, eu vou para uma coisa mais móvel, porque é legal o movimento. Claro. Né? Ela poder trazer para ela, né? Ela tem uma movimentação mais livre mesmo, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que a hora que também que a gente coloca a criança e ela consegue sair e entrar de um movimento, é uma autonomia, uma independência que é muito lindo de ver o movimento sendo construído. A gente não precisa começar do 8 e ir para o 80. Né? A gente pode ir indo aos poucos para aquela criança conseguir controle sobre aquele movimento que a gente está oferecendo para ela. Né? Então, não deixar tão rígido e nem dar tanto espaço à medida da criança perder uma referência, porque isso que a gente está dando é uma referência também sensorial. Eu costumo dizer que quando a gente coloca a mão na criança, eu gosto de colocar nessa parte interna do braço aqui. Essa parte interna, ela não recebe muito estímulo, então a hora que a gente passa a mão aqui, se a gente não passar de uma maneira confortável, não é tão agradável. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, com que pressão eu pego no braço do meu filho, no braço do meu paciente, pega no seu braço dessa maneira. A hora que você vê que aquilo está confortável aqui nessa parte, vai ser interessante também essa mesma pressão para a criança. Porque a gente fazendo cócega na criança, ela também vai perdendo a referência. E a gente colocando muito duramente, ela não participa. Então, eu preciso fazer esse equilíbrio o tempo todo com a minha criança. Colocando um movimento numa amplitude que ela pode controlar. O movimento na amplitude que ela pode controlar. Porque daí ela participa. Eu acho que esse gancho, só aproveitando o gancho do que você falou, de colocando às vezes a mão muito forte, né? Então, o limiar que muitos pais às vezes trazem. Depois eu vou fazer a pergunta da Ayla, né? Que fala da função do brincar, né? Como que ela consegue fazer em casa o que muitas vezes a terapeuta está fazendo na clínica, né? E a mão, nossa mão é treinada como terapeuta para a gente fazer uma coisa que chama movimento ativo assistido. Né, como a gente está aqui nessa live falando dos graves, né, dos mais graves, os 4, 5, que vão precisar de assistência para o brincar. Então, essa mão não quer dizer que porque eu peguei ou eu suportei o braço da criança, eu vou sentir. Às vezes a criança precisa realmente da pista para iniciar a brincadeira, para iniciar o movimento. Mas quando a gente na mão vai sentindo que está rolando uma contração, está rolando uma intenção na direção correta do brincar, aí você vai aliviando sua mão e saindo de cena. Porque daí a criança entra no brincar mais ativo e mais voluntário, né? Com uma intenção real, porque você direcionou, você ajudou ela a ter o olho-mão, ela enxergou que a mão dela está no brincar e está conseguindo direcionar de uma forma mais adequada, né? O link que você fez do personagem eu acho sensacional, porque a gente vê muito, infelizmente, a gente apela, como pais, muitas vezes a gente apela para telas, né? Não tem jeito, você vende sua alma, precisa em muitos momentos para ambos. Mas quantos momentos disso, né? Então, uma maneira de tentar tirar sem criar aquela briga, aquele choro, é justamente o link do personagem. Acho que isso é muito rico. Então, a gente está falando do mundo Bita, a gente está falando da galinha pintadinha, da Luna. Então, vamos desenhar a Luna e como que vai ser o cabelo da Luna. Então, a Luna, às vezes a gente deixa a música. Em terapia, o que costumo fazer, assim, a criança curte muito a Luna, mas ficar olhando para a Luna não vai ter muita riqueza na intervenção. Então, a gente deixa a Luna rolando lá de fundo, a música, né? Um desmame da tela. E daí vai com o tema da brincadeira e o desenhar o personagem associando textura. Acho que isso foi sensacional que você linkou. Porque eu acho que tem que ser, né? Como você falou, o desmame, eu acho que tem que ser gentil.
Porque senão a né? gente tira a total participação da criança. Às vezes a gente colocar uma postura nova, um brinquedo novo, uma pessoa Sim. nova junto com ela e tal, é muita coisa que ela não tem controle. E daí, obviamente, a gente resiste, né? Como se a gente também estivesse num ambiente estranho, com pessoas estranhas, né? É tudo muito, muito novo, assim. Então, às vezes, a gente colocar um brinquedo que a criança adora para uma postura nova, legal. Uma postura que ela já conhece com um brinquedo novo, pô, também é interessante. Então, a gente conseguir dosar também. A gente vai falar muito disso em dosar, em equilibrar, no que você falou, que é sentir quando a criança está participando mais. Né? A gente entra para contornar o movimento. Você sentiu que a criança está participando, você vai soltando para a criança poder ver que ela pode Sim. participar mais. Né? Então, esse direcionamento no brincar é fundamental. Às Uhum. vezes, a gente coloca assim como contornar mesmo esse brincar para a criança poder conseguir planejar. Quando a gente quer estudar, quando a gente quer se concentrar em alguma coisa, a gente reúne um material e coloca num lugar e faz, agora eu vou estudar. Agora eu Exato. vou fazer um Monta bolo, o eu pego os setting, né? ingredientes Como e minha amiga coloco lê, ali. vou montar o setting lá, né? Exatamente, né? Então, por que com a criança que até tem uma dificuldade maior de fazer essa organização, a gente não vai oferecer essa organização, se a gente precisa dessa organização? E Em essa muitos organização, momentos, ela a gente... entra na preparação também, né? O preparar para o brincar. Então, de repente, aparece o brinquedo e a criança tem que brincar naquela hora, né? Como que foi a antecipação? A gente teve uma pergunta interessante da Regiane, né? De me dar um nervoso quando os pais não conversam com os filhos, principalmente quando os mesmos não se comunicam. Né? A gente vê muitas vezes em bebês isso, os bebês neurotípicos, né? Então acaba invadindo esse corpinho. Eu não posso simplesmente pegar a criança da cadeira, do carrinho, de onde ela está, e coloco o talo, e coloco ali, coloco na bola, coloco no seu. Não, a gente tem que comunicar, aquele corpinho é dela, né? E o brincar também, né? Então a gente vai. A antecipação do acontecimento, o nosso acontece assim, né? Então, eu vou sentar para estudar, eu tenho meu lugar, eu tenho minha organização, eu trago esse livro, essa caneta, esse caderno, e eu já estou me preparando. E colocar, quando possível, a criança nessa preparação, eu acho que é uma parte importante para ela antecipar e criando a rotina. Eu não gosto muito da palavra rotina, que às vezes ela parece uma coisa engessada, mas criando um ritual. Eu acho que pode ser interessante para a criança, né? Como que vai ser, então, avisando e comunicando, né? O que você acha dessa pergunta que a Regiane fez, né? Como as crianças não se comunicam, mas isso a gente se comunica, né? Então a gente pode também falar junto. Não, e o legal é assim, o que eu estava finalizando no outro, acho que dá para começar nesse, que é a gente precisar de uma coisa e não oferecer para a criança. Eu preciso de uma agenda Google. Eu preciso me planejar. Eu preciso saber o que eu faço, porque senão eu vou esquecer que, poxa, marquei alguma coisa, vou esquecer que talvez no dia de lanche tem que levar algum doce, algum salgado das crianças e tal. Eu preciso daquela agenda, eu preciso saber o que vai acontecer para eu me planejar, para eu me Sim, organizar. A gente tirar isso da criança. Poxa, o que a gente está ajudando nesse planejamento, nessa organização e nessa memória do movimento? O movimento, de repente, começar e de repente terminar e não fazer sentido para a criança, o que ela não está fazendo sentido, ela não está sim, memorizando, né? Então, se é algo que eu preciso para o meu dia, por que eu não oferecer isso para a criança? A criança também precisa de uma agenda, ela também precisa saber o que vai acontecer. O nosso vai ser uma agenda de compromissos, o dela vai ser antecipar cada coisa que ela vai fazer, né? Tem alguns estudos que colocam, por exemplo, as pulseiras, né? Então, tem algumas crianças que colocam a isso. pulseira no dia da físio, né? O colar no dia da TO, algum relógio no outro braço no dia da fono. Cada dia colocar algo que, além da criança ser avisada de uma forma verbal, ela ainda tenha um lembrete, uma pista sensorial que vai ficar com ela durante aquele dia, porque ela sabe que naquele dia ela tem esses compromissos. Né? Então, eu Uhum. acho que as pistas sensoriais fazem toda a diferença. Eu vejo muito, por exemplo, a hora do banho. De repente a criança está pelada, de repente ela está debaixo do chuveiro, de repente ela está enrolada, de repente ela está vestida. Né? Então, Exato. E tudo foi essa acontecendo, participação. né?
né? Isso tudo pode ser feito com brincadeira, pode ser feito através da participação. O brincar, ele vem muito com a palavra participar e com a palavra de funcionalidade dessa criança também, né? Eu acho que o que você ia falar também, acho que tem uma pergunta sobre funcionalidade, não é? Que a gente poderia... Eu estou anotando aqui, eu estou digitando, anotando as que estão subindo, as perguntas, para a gente tentar não deixar nenhuma. A da funcionalidade, que foi da Ayla, ela digitou aqui também, foi a seguinte, né? Ela tem gêmeas, GMFCS 5, Manu e Gabi, e o que ela disse pra gente? Ela percebe que elas se divertem nas brincadeiras, na reabilitação, durante as terapias. Porém, vejo que na reabilitação é muito mais trabalhada a parte funcional do que a brincadeira em si. Na verdade, acredita que seja o objetivo da terapia, né? O funcional, que a função da criança é o brincar, mas ela quer dizer o funcional, o objetivo terapêutico. Então, na terapia, realmente, a gente consegue fazer tudo parecer uma brincadeira com o fundinho um fundão de objetivo terapêutico, né? Um fundinho, ótimo. Mas na brincadeira com nós pais, a gente pensa mais no divertimento do que na própria função. Então, ela pergunta como nós podemos fazer as brincadeiras da forma que elas sejam também funcionais, né? Não se torne chato, ou seja, assim, vai cumprir postura, vai cumprir tarefa funcional, que vai ser benéfica do ponto de vista neuromotor, mas que seja divertido para a criança mesmo assim, em casa. Essa Eu é a acho pergunta da que Ayla. tem uma separação que talvez eu não faria. Eu acho que a função da criança é o brincar. Então, entre uma brincadeira ser funcional e uma brincadeira não ser funcional, é tudo brincadeira. O que eu acho que a pode ser função que ela quis dizer é mais a função motora, né? O estímulo terapêutico, né? O alinhamento, Sim, enfim. O diferencial, por exemplo, da gente achar que algo está mais funcional para algo que está menos funcional, talvez seja essa participação da criança. Sim. Quando há uma preocupação pela diversão, e daí fala, não, mas eu não estou muito preocupada com uma função, eu estou preocupada mais com a diversão. Pode ser que a criança esteja deitada e eu esteja balançando, esteja fazendo cosquinha na barriga, esteja fazendo um movimento com o pé. A participação da criança está pelo sorrir, está pela... Eu entendo que seria essa participação de sorrir, mas estar mais passiva, né, em relação à movimentação. Nos atendimentos, a gente coloca essa criança para poder participar dessa diversão e para poder também ser protagonista. Então, talvez essa diferença seja o que talvez ela esteja enxergando como funcionalidade na brincadeira ou menos funcionalidade. Pode ser uma postura mais evoluída, né? Porque durante as terapias, óbvio, a gente se preocupa, essa criança, a gente precisa que ela coloque uma vivência em bípede, que ela consiga olhar o mundo de uma outra maneira, que a gente consiga colocar isso como repertório, né, de movimento, como repertório postural para essa criança, e daí parece que a gente está focando numa funcionalidade e numa brincadeira diferenciada. Na verdade, o nosso foco ali está sendo na postura para participação. Se em casa essa criança estiver também no parapódio e estiver também participando, se essa vontade, se esse brinquedo, se esse brincar tiverem maior do que a dificuldade da postura, vai ser o funcional, que eu acho que tem que eu separar nessa pergunta, ela vai enxergar que também ali está muito funcional, né? Porque a diversão, ela pode acontecer em qualquer lugar. Às vezes a gente está no carro e daí a gente fala, vamos procurar, sei lá, alguma coisa pelo vidro do carro. Cadê uma árvore? Vamos ver, quem achar primeiro uma árvore? Vamos ver o au-au que está na rua e tal. A criança, ela está bem posturada, mas ela está participando com uma leve rotação e tal, mas está com uma participação super legal. E aí talvez a gente chegar em casa e pegar um cachorro de pelúcia e pegar com a mão e tal, esse sentido, né, de contextualizar o que ela viu para concretizar no toque e para memorização é muito legal. Isso para mim é colocar uma funcionalidade, é você dar contexto, né, você dar postura, você dar continuidade, né? Às vezes a gente está no dia de falar de cachorro. Tá no dia de falar de comida. Vai ser o tema, né? Eu acho às que vezes pode puxar o tema da terapia também, né? Acho que os pais, às vezes, se não sabem por onde começar, pode tentar conversar com a equipe terapêutica, assim, qual que está sendo o tema, né? A gente em terapia muitas vezes entra em alguma repetição tentando provocar a resposta e a antecipação da criança, né? Porque é isso que você falou, eu não posso associar dois estímulos diferentes ao mesmo tempo e esperar uma resposta agradável, né? Eu vou experimentar uma postura nova, mais desafiadora para minha criança na terapia
Eu já vou naquele brinquedo mais certeiro que eu sei que é garantia de sucesso. Né? A gente, quando é uma criança que não aceita muito bem o novo, né? Que precisa de uma antecipação do que vai acontecer. Ou não, ou eu quero testar uma textura diferente, eu quero testar um acionamento diferente, eu já garanto aquela postura que eu sei que ela responde de forma mais confortável e que ela já vivenciou, né? Eu acho que tudo assim, tem até o comentário de que assim, muitas vezes os pais fazem automaticamente porque acham que a resposta deve ser imediata. Esse tempo de resposta, a gente tem que pensar muito bem também nessa conversa com os pais, né? Como que ele responde? Eu geralmente pergunto para as famílias assim, como que você sabe que ele está feliz? E daí, como você sabe que ele está triste? E como que eu saberia que seu filho está gostando da brincadeira? Porque mãe e pai sempre sabem, né? Mãe, com certeza, assim, quem está no dia a dia sempre sabe como que a criança se comunica. Então, se a gente não tem ainda alguma comunicação, algum dispositivo de comunicação, que daí nessa conversa com as fonos vai facilitar, a gente perguntar isso, porque o brincar, ele tem que ser uma via de mão dupla, né? Muitas vezes a gente propõe a brincadeira e você vê que os pais estão se divertindo, ou o terapeuta se divertindo mais que a criança está lá, assim, não ligando tanto. Aí entra na diversão pela diversão, que ela está se divertindo de ver o terapeuta se divertindo, né? Mas ela não está, né? Você tá mais empolgado que a criança, né? E acho que a gente saber isso, né, com os pais, como pensando em falar para os terapeutas, é muito isso, assim, você perguntar geralmente para a família como que eu vou saber se ele está gostando e como que eu vou saber se ele não está gostando. É por som, quando a gente fala dos mais graves, sem nenhum tipo de vocalização, é um sonzinho, é o olhar, assim, quando perdeu o interesse, a criança olha para o canto direito, acabou, não está nem aí mais para sua brincadeira. E tentar equilibrar a comunicação dessa criança do não gostou, muitas vezes o primeiro impacto é não gostou. Então, qual que é a receita, qual que é a dose para a gente sentir até onde a gente insiste? Né? Até onde a gente tenta repetir e mostrar quanto que ela vai esperar o tempo de resposta. Se aquela resposta do olhar foi automática, porque a criança tem uma direção de olhar já nessa postura, ou não, ela saiu porque o estímulo talvez foi over, foi assim uma coisa, muita luz, muito som, mas depois ela se interessa e vem. Então, esse gap, essa janela de resposta, a gente entender cada criança quanto que tem, né, do momento de aguardar a resposta adequada da criança. Acho que você falou milhares de coisas Um monte de coisa, sensacionais. desculpa. Não, mas tem duas que eu queria destacar. Assim. A primeira é que os pais podem trazer isso com muita propriedade. E eu acho Sim. sensacional quando a gente pergunta para os pais e fala: como você sabe que ele está gostando, como você sabe que ele não está gostando, né? E por mais que eles, às vezes, tragam isso, ele não gosta quando é isso, como se fosse uma informação pequena, para a gente é super importante. E para a criança, idem. É muito importante a gente saber quando a criança ela está interessada e quando não. Para a gente aumentar o tempo de interesse, a gente pode construir junto. Mas tem algumas questões que precisam da vivência do dia a dia para chegar na gente a informação. Exato. Então, de saber que, por exemplo, subiu para o lado esquerdo os olhinhos, ele já desinteressou. Como que a gente pode voltar, talvez, para esse brinquedo? Será que eu venho com o brinquedo um pouco mais aqui, vejo se ele dá mais uma olhada e volto, né? Exato. Ou eu coloco então esse cachorro aqui, putz, esse cachorro ficou bravo também, sabia? Vamos fazer um latido bem alto desse cachorro, que esse cachorro ficou bravo. E daí colocar uma brincadeira, extrapolar um pouco para ver se isso chama a atenção da criança. E traz o foco, né? E daí Exato. Usar o estímulo auditivo também, né? Então, às vezes, o comando verbal entra numa mesmice que ninguém se interessaria, né? A criança às vezes precisa dessa chamada maior. Tem a pergunta da Ivone também, com baixa visão, qual orientação? Porque muitas vezes é isso, né? Ou é o contraste, ou é a luz, ou é o ponto onde você está colocando. Porque para a gente é óbvio que eu estou falando com você, você está falando comigo, a gente está na linha média, né? E nem todas as nossas crianças estão aqui. Muitas vezes elas escapam para a abdução, para a ponta inferior lateral. E aonde que a gente vai posicionar esse brinquedo? Para a gente, o ideal é aqui. Eu estou posicionada com você. Agora, e se o ideal da minha criança é esse campo? Será que a gente não apresenta o brinquedo na lateral para depois tentar trazendo de uma forma terapêutica para a linha média? Não sei que dicas mais você teria nessa questão da visão, dessas estratégias para a visão também. Perfeito. Eu acho que isso, assim, seria no início, a gente precisa que a criança foque. Então, eu uso o recurso que ela utiliza. Se ela utiliza o focar assim, se ela tem um campo visual que é de preferência dela, que é, por exemplo, o inferior esquerdo ou inferior direito, e ela foca desse jeito, eu vou focar.
recurso naquele momento. Se eu não consigo que a criança foque, a hora que eu faço esse movimento, eu também preciso ser sensível à velocidade desse movimento, né? E é o que eu tenho de plano de fundo. Eu acho que a questão da baixa visão, da deficiência visual, é muito interessante que a gente veja o que a gente tem de plano de fundo. Eu estou falando com você e os meus filhos podem passar aqui do lado, né? E pode, sei lá, acender e apagar a luz, alguma coisa assim, e eu seleciono. A criança que tem uma baixa visão, que tem uma dificuldade visual, é interessante que ela esteja para um plano de fundo que não fique em movimento, que o movimento seja do brinquedo. E isso faz completa diferença para a criança poder focar. Então, para a criança focar e conseguir fazer o segmento visual, esse plano de fundo, ele tem que estar muito bem organizado. Então, colocar ou de frente para algo liso, né? Ou colocar um lençol, às vezes, numa cadeira, né? Então, colocar um lençol numa cadeira, um lençol que não tem estampa, um lençol liso, na cadeira, e essa cadeira ficar aqui como plano de fundo. E o que eu oferecer para essa criança, o plano de fundo, ele está estático. E isso me ajuda muito que essa criança tenha uma postura para poder participar. Às vezes, a gente imaginar que o ambiente pode ser muito também acolhedor para essa criança e também pode dar muita oportunidade. Boa parte do nosso atendimento, se não grande parte, é a oportunidade do ambiente, é a nossa organização do ambiente. É esse contorno, né, de tudo que eu posso cercar para essa criança ter a melhor participação dela durante o brincar, durante o que está sendo oferecido, durante o que ela escolheu. Esse plano de fundo para a questão da criança com deficiência visual é muito importante. Sim. Eu A gente tem... algumas, também é do livro aqui, que é para uma criança com baixa visão. Aqui a gente tem, por exemplo, uma girafa. Esse livro aqui estava em casa e tal, esquecidão. Essa girafa aqui, ó, o que ela chamaria de atenção, né? Muito pouco. Então, o que a gente fez? Botamos aqui o EVA com brilho. E o que eu quero chamar a atenção é o pescoção da girafa. Então, a hora que a criança passa a mão aqui e aí tem uma espuma, que é a esponja, né, de limpeza e tal, um pedaço de esponja, a criança vai apertar e vai falar, o pescoção e a cabeça. Ou seja, eu dei começo, meio e fim desse animalzinho que tem agora uma representação, né, de memória dela sensorial e que ela vai ter também uma postura que a gente pode falar para ela, vamos imitar a girafa? Aí, pô, a criança pode, deixa eu ver o pescoção da girafa. E ela começar também a colocar no corpo dela o que ela tocou, né? Então, representar no corpo dela o que ela tocou. Eu gosto muito de trabalhar com acessórios também para brincar com a postura. Então, às vezes, um boné, uma tiara, né? Ah, vamos imitar alguém aqui de casa, então vamos colocar o chapéu igual da mamãe, né? O boné igual do Jorginho, a tiara da Clara. Então, a gente colocando alguma coisa na cabeça, a gente percebe que a criança também quer participar. O óculos, tem muita criança que vem acho que pelo óculos tem esse negocinho azul, sei lá, quer tirar o óculos, eu já boto aquele óculos de festa de casamento. Nossa, eu vou em festa de casamento, vamos pegar os óculos coloridos. Não tem como a criança não olhar pra gente, né? Aí a gente pega esses óculos aqui, pô, coloca, fala, esse daqui dá para tirar. Pô, a criança interagir dessa maneira e ela tentar ir com força. A gente, ó, deixou o carrinho passar, deixou o carro passar, vai chegar no nosso óculos e vai conseguir tirar. Eu coloco na criança, coloco o espelho na frente dela. Então, às vezes, um acessório, a gente pode ficar ali durante muito tempo, experimentando o acessório em mim, o acessório na criança. Ela movimentar, igual você tinha falado naquele momento, né? Primeiro a gente vai esticar e depois eu quero trazer para mim o brinquedo. Sim. Então, eu vou tirar o óculos da tia e depois eu quero colocar em mim. E a criança se posturar com uma maneira diferente, apenas com um acessório que seja mais divertido. Porque não precisa ser. Tem uma pergunta aqui de dicas de perguntar se a gente vai indicar brinquedos, né? E tudo vira um brinquedo, né? Eu acho que é diferente a gente. Um brinquedo só, eu posso olhar para esse livro da girafa, no meu olhar de físio, eu posso olhar que eu posso estar explorando a passada, de página, eu posso colocar ali, posso toque. A TO pode estar olhando de outra forma, a pedago pode estar olhando para esse brinquedo. Então, a gente está falando de um brinquedo, um patinho de borracha, né? A maneira que cada profissional olha e explora o brinquedo vai ser muito diferente. Então, é muito difícil a gente falar de esse brinquedo vai ser certeiro.
né? É muito Que difícil. Uma legal, e a dica de um gente brinquedo, só para o pessoal prestar atenção, assim, quando você fala do brincar, que daí você já entra, a gente já imagina, sei lá, brincando com esse óculos lá com a criançada. Eu acho bacana, nas estratégias que você usa do falar, e que a gente tem que pensar também quando a gente está brincando, né? Então, você varia seu som, você tem uma expressão corporal, né? Daí você já vem. Então a gente trabalha sistema auditivo, a gente dá o estímulo sonoro, mesmo que o brinquedo não tenha, né? Então, às vezes, o óculos vai, caiu, pum! Eu vou lá e faço pum, a criança já voltou para mim, porque ela já viu que tem alguma coisa rolando diferente, né? e Mesmo daqui a que pouco ela assim, ó, pum, né? Então a gente vai associando não só o olhar para o brinquedo, como tocar o brinquedo, a gente tocar a criança, o som que a gente pode explorar, além do som que o próprio brinquedo faz. Se dá para enfiar um cheiro nessa situação, tá tudo fechado, tá maravilhoso, um sabor, um cheiro, enfim, a gente faz a felicidade das fonos e tudo fica, a brincadeira fica mais completa, né? Mas a gente tem que tentar o olhar e essa exploração quando a gente está brincando junto, né? A pergunta da Daniela é se o choro é uma indicação que a criança não quer brincar ou participar da brincadeira. Eu acho que ninguém melhor do que os próprios pais para entenderem o choro, né? Obviamente, a gente ninguém não tá legal lá se a criança está chorando, a brincadeira. Mas que será que ela não está curtindo? Eu acho Pode que falar. às vezes o choro é até. Sabe quando a gente está chegando na linha de chegada da corrida? E daí teu choro já começa? E que você Sim. sabe que você vai chegar ali. E aquele choro Uhum. pode ser algo que impulsiona também. Então eu acho que a Sim. leitura do choro é essencial. A leitura do Exatamente. choro pode ser de, ó, já deu, tô com sono, Magoou, já fiz ou tudo. foi demais o brinquedo também, né? Às vezes a gente pega aquela mega bateria, guitarra, tem luz, tem som, tem tudo aquilo que eu falei, mas foi tudo junto, né? Para aquela criança que estava olhando para o teto, deitadinha no colchonete. Vamos brincar. Pá, coloquei ela sentada, enfiei uma guitarra aqui e pá, o negócio som. Gente, né, ela estava naquele outro mundo e não teve a preparação, não teve a ambientação da história e veio de repente tudo junto, né? Dosar e começando e aquecendo os motores para o brincar também é uma coisa. Depende da criança. Tem criança que não, ela só vai chegar com você quando você dá esse start, né? Quando você dá essa chamada. Mas tem criança E que a sabe gente o que tem é que pegar legal, mais Rê? suave. Tem também as pausas, né? E as pausas são Sim. muito importantes. Porque, O por tempo de exemplo, espera de resposta que a gente estava falando também, né? essa guitarra que às vezes tem um som, né? Tem uma guitarra aqui que às vezes eles estão brincando e fica um som de fundo. Então fica esse som de fundo e tal, e a criança até pode colocar algum barulho e tal, mas fica esse som de fundo, assim, esse plano de fundo que às vezes eu falo, nossa, tira esse plano de fundo. Ai, que alívio, Ufa, né? né? E daí Entrou numa quando você. acomodação, né? Exato. E daí talvez a hora que você para é que a criança vai ou se incomodar para querer mais, e daí essa pausa é super importante. Então, ter pausas de silêncio durante o atendimento também é muito importante para a criança Aquele poder se atendimento meio incomodar. showman, né? Às vezes a gente vê terapeuta, às vezes pais também, né? Sei lá, tô na pracinha com meus filhos, às vezes eu vejo assim, quando eu ouço muito, quando tá muito assim, eu falo, é tia, não é mãe, não, porque a gente não tem essa energia toda hora, não é? Mas às vezes você vê aquele terapeuta showman, né? Que assim você fala, gente, o terapeuta não tá nem olhando como que a criança está recebendo e está respondendo a essa brincadeira, porque ele está brincando, ele não para de falar, ele não para de e tá essa moeda, e tá essa bola, e tá o dado, e tá, tá, tá. E a criança tá lá assim, cadê o tempo de resposta? Cadê, né, o aguardar? Cadê a pausa sonora? Né? Então, a gente bombardear de brinquedo e, de repente, eu coloco aqui um tambor, eu coloco uma guitarra. O tema é musical, ok, beleza. Mas você não precisa pôr o tambor, você não precisa montar o palco do show na frente da criança ao mesmo tempo, com tudo acionado ao mesmo tempo. Né? E quem está se divertindo naquilo? Né? A gente vê qual que está sendo a resposta. Conhecer a resposta da criança, o tempo de resposta da criança, e se ela está tendo essa resposta, ou se ela está aqui assim, ó, só assustada com tanto estímulo. Será que foi over? Né? Como que é essa sensibilidade para esse monte de estímulo? Deixa eu De ver que novo, a pergunta gente mais. falar do equilíbrio e de dosar, né? Da gente ir construindo Exato. junto.
Eu acho que a questão da Exato. brincadeira com a criança, que a gente precisa estar sensível à resposta, à participação, se ela está engajada, esse tempo, né, esse equilíbrio, essa dosagem é muito interessante e é crucial para a criança Sim, poder participar ou não da brincadeira. Se a gente está exato. notando a participação da criança, poxa, aquela brincadeira pode durar às vezes 20, 30 minutos. A E às brincadeira do vezes oclinho, às vezes um óculos satisfaz uma terapia inteira, não é? Você exato, explora exato. ele de tantas formas. Não precisa, por exemplo, separar 5 brinquedos, meia dúzia de brinquedos, vai junto com a criança. Ah, a minha criança está na cadeira, eu vou com a cadeira, vou vendo para onde ela olha mais e tal. Ah, tá aqui o brinquedo que você quer? Vamos tentar escolher qual o brinquedo que a gente quer por aqui, ver para onde a criança está olhando mais. Essa escolha do brinquedo, eu gosto muito de contar uma história que tinha um menino que eu atendo até hoje, mas eu estava pensando já em dar alta, porque ele já estava escolhendo, já estava participando e tal, não sei o quê. No fim, e joguei essa pergunta para o universo. Ah, será que não está na hora de dar alta e tal, não sei o quê? A mãe, no final do atendimento, saindo com ele, ela voltou e pôs assim, a cabeça assim no consultório e fez assim, é muito bom quando ele vem aqui, porque essa hora eu sinto que ele escolhe o que ele quer fazer. Então, talvez aquela 1 hora de atendimento foi aquela 1 hora na semana que a criança escolheu do que brincar. Quando a gente coloca essa responsabilidade boa na gente, porque para mim é uma Aham. responsabilidade muito boa Boa, poder dar essa boa. oportunidade para essa criança. Não é um Sim. peso de maneira nenhuma, é uma responsabilidade muito boa. Eu acho que o nosso engajamento no atendimento em poder ver a melhor participação dessa criança aumenta muito, porque talvez aquela 1 hora na semana seja a única 1 hora que aquela criança vai escolher o que fazer, De escolher o que escolher, brincar, né? tem o E essa tempo escolha, respeitado. exato, a escolha, eu acho que é uma, para a gente para não deixar passar essa coisa da escolha, nem sempre a escolha é você chegar naquela prateleira enorme de brinquedo e mostrar para a criança. Algumas crianças trabalham com escolhas mais simples, né? Então elas vão perder o foco totalmente se eu apresento minha prateleira inteirinha de brinquedo, ou se eu já sei mais ou menos o campo que aquela criança curte, eu separo 2, 3 brinquedos. Começar com 2, com um plano de fundo liso, dar um contraste, pensando nas crianças mais graves. Então, eu mostro para ela 2 brinquedos. E daí eu vou ver para onde esse olhar vai, do tempo dela escolher, né? As escolhas vão depois se ficando mais aprimoradas, mas no começo trabalhar umas escolhas mais simples também é importante, né? Não, isso daí é super legal. E esse negócio da escolha é interessante, porque às vezes a criança você deixou aqui, né, para ela escolher. Por isso que é legal ler o movimento. Então, estão aqui as duas opções para ela. Às vezes ela vai virar para esse lado, mas para levantar esse, para dizer que Isso, ela dá o quer esse. tempo dela responder, né? Não é porque ela virou a Então, cabeça que pronto, a gente já exato. Ah, falou que não, foi ela para virou aquele para esse lado. lado. É esse daqui. Às vezes ela tá virando porque ela já se ligou que virando para esse lado, o braço dela sobe, né? Então é muito Exato, legal que a gente deu tempo para eu ver que realmente ela escolheu o da direita ou que ela escolheu da esquerda, né? exato. Então, de E início das pode próximas parecer. vezes mudar, né? Às vezes no próximo momento mudar. Então, aquela Peppa que ela gosta sempre, coloca uma vez a Peppa do lado direito, uma Peppa do lado esquerdo. Se ela está sempre escolhendo o mesmo brinquedo, ou será que você está sempre distribuindo da mesma forma na frente da criança? Né? Às vezes você falou, teve uma pergunta que rodou quando fala que a criança, acho que é o RPCA, que ela quer dizer, ela vira a cabeça e o braço daquele jeito. Por estar muito feliz, muitas vezes vai disparar realmente algum reflexo para a gente tentar voltar para a história da postura, para o brincar na postura mais certinha. A Luciana perguntou que ela queria uma dica para ajudar a criança a usar o tampão. O O que você acha? tampão. Eu gosto muito, eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu gosto muito de tatuagem. Eu boto adesivo, eu desenho no tampão, Sim. eu coloco, eu Põe o também tampão num uso brinquedo. tampão na boneca, o tampão na gente. Por exemplo, aqui Isso. esses dias a gente fez a máscara e daí botou a máscara na boneca também aqui dentro, né? Então a boneca também já está pronta, né, para a pandemia e não sei o quê. Então acho que a Isso. gente poder compartilhar essa sensação de uso de tampão com uma boneca e com alguém na minha frente. Ah, Exato. então agora no final vamos tirar então o tampão e vamos guardar. Onde a gente vai colar esse tampão que vai ser o adesivo e tal? Até por falar nisso, olha, tem esses carimbinhos aqui que eu também curto pra caramba, que às vezes também
a gente pode colocar na mão da criança. E daí, na mão da criança, às vezes eu falo, quem tá na sua mão? E daí a criança tem que abrir a mão para ver o que tá o carimbo. Ou eu coloco aqui em cima, ou a gente pinta a unha, né? Tudo, ou eu boto um anelzinho. O que a criança tem que colocar para poder entrar no campo visual dela, isso vai colocar o movimento também participando dessa oportunidade. Então, a hora que a gente coloca alguma coisa diferente, a criança tende a reagir a isso diferente, né? Então, o carimbo também é algo super de baixo custo e que dá um impacto muito grande para o movimento. Coloco no pé e daí traz o pé para poder ver o carimbo. É bem legal, assim, a história do carimbo. E o tampão é isso, a gente desenha, a gente bota carimbo, a gente coloca na boneca, a gente coloca na gente. O que precisar que a criança compartilhe essa pergunta que ela faz pra gente, se eu devo ou não usar tampão, porque quando a criança tira o tampão e joga, ela não tá te testando, ela não tá fazendo assim, ela simplesmente tá te perguntando, pra que isso, gente? Tava tão bem. Não pode ser um castigo, né, o tampão. Ele não pode ser colocado agora, você vai ter que colocar o tampão. Então, a hora do tampão, né? A hora do tampão vem num momento muito bacana. Aquilo que a gente fala, quando a gente vem dois estímulos, né? Duas coisas novas ou duas coisas mais desafiadoras ao mesmo tempo, então a criança não curte muito parapódio. E ela não curte muito tampão. Vou lá eu colocar tampão na hora do parapódio? Não. Vamos começar, né? Vamos começar e desligar a TV. Vamos começar o tampão na coisa que ela mais curte, é o balanço, é que você brinque com ela na rede, ou é brincar de massinha, fazer aquela meleca, as mãos vão estar ocupadas e vão esquecer um pouquinho esse desconforto que às vezes pode estar acontecendo no começo, né? Então esse tampão pode sair de cena nessa hora, né? Alguém falou que a Daphne desapareceu na tela, você tá de volta, será? Que apareceu aqui para mim. A Daphne desapareceu da tela. Alguém falou aqui, a Tati. Para mim, você tá parecida aqui, tá de boa. Para mim, tá. Eu vou clicar aqui na caixinha de pergunta. Não sei se eu vou sumir, qualquer coisa eu volto, porque tem a perguntinha assim aqui. Eu não sei o que acontece aqui. Daphne, você considera que não prepara seu atendimento? Você constrói tudo ali na hora? São 3 perguntas, eu vou ler só para não desaparecer de novo. Tem uma criança que escolhe sempre a mesma brincadeira. Ela vai para Fiso fazer... Ai, não apareceu o restinhos. Quem mandou a pergunta puder... apareceu no meu, acho que você jogou para mim. É para fazer hambúrguer. Joguei? E agora? Olha, foi para você. Nossa, maravilhoso esse recurso, hein? Eu não sei que recurso que eu fiz aqui, mas assim... Você botou para mim assim, ó, tem uma criança que escolhe sempre a mesma brincadeira. Ela vai para físio para fazer hambúrguer. E agora? É interessante na construção do brincar como a gente pode colocar etapas novas. Então ela faz sempre o hambúrguer, mas aí ela faz um hambúrguer de massinha. Outro dia, será que a gente não pode fazer um hambúrguer de papel amassado? Ou a gente tema pode fazer mesmo, né? O tema é central e você vai variar. Exatamente. Textura vai variar. A elaboração. Eu gosto muito de uma, não é uma dica assim, mas às vezes a gente tem o tema, o Will, que é estagiário lá na clínica, né? Eu adorei quando uma vez ele comentou, ele falou, sabe o que eu acho impressionante? Você chega e pergunta para a criança do que você quer brincar hoje. E daí não interessa o que a criança escolhe, você consegue fazer aquele exercício que você queria, né? Então a brincadeira é a escolha da criança. Às vezes eu posso ajudar e dar pista para essa escolha da criança. Mas se fui eu que impus a brincadeira, será que a participação vai ser a mesma do que quando ela escolheu? Né? Então assim, eu sei a atividade que eu quero, eu sei a postura que eu quero colocar essa criança. Eu sei que atividade, que movimento eu quero favorecer. Mas como que a gente vai usar isso, né? A questão do hambúrguer. Então a criança quer o hambúrguer, ela quer brincar sempre com o hambúrguer. A gente pode talvez brincar de preparar o hambúrguer, brincar de montar a lanchonete para vender esse hambúrguer. A gente pode ter o hambúrguer como tema, né? O tema da brincadeira, né? Sempre tem que... Nas terapias a gente trabalha com esse tema. A criança pode escolher ou a gente sugerir algum tema. Mas dele a gente desenrola um monte de coisa, a preparação desses temas, né? Explora de várias formas. E aí a gente trabalha também a criação, né? Quando a pergunta anterior a essa aqui que veio para cá é se eu preparo ou se eu deixo livre. Eu sempre deixo livre, eu nunca tenho nada preparado.
Então é isso que você falou, quando a criança chega, é o que você quer brincar hoje? Aí a criança já vai perto, se eu preciso levar a criança, eu vou levando para ela escolher, porque perante o que eu tenho ali, eu sei o repertório que eu tenho ali disponível. É como a gente, por exemplo, escolher o filme que a gente quer ver de noite. A gente tem na cabeça, hoje eu tô para aventura, não, hoje eu tô para comédia. A gente tem e qual gaveta a gente tem, né? As subclassificações, né? Dos brinquedos também, né? Eu amo quando as crianças vão lá na clínica separar a prateleira de brinquedo, né? Porque tem uma maravilhosa nisso. Então, separa o que são os acionamentos, o que são sonoros, o que são de encaixe. E a gente na faculdade de física, a gente não tem essa preparação, né? De como que a gente classifica o brinquedo. Obviamente, não é porque ele é de encaixe que ele só vai ser explorado como encaixe. Aquilo que eu estava dizendo, eu olho para um Lego de uma forma, mas aquela pecinha de Lego pode ser explorada de zilhões de formas diferentes. Não é porque a gente olhou só para aquele lado. Eu vou colocar mais 2 perguntas, Daphne, não sei se a gente vai poder passar um pouquinho do tempo, porque já tem 52 minutos. Voa, né? Assim, tá, a gente tá no separo. aí. Tá, qualquer coisa a gente fecha e abre, se vocês acharem que vale, a gente volta e termina as perguntas para não deixar o pessoal sem pergunta, sem resposta, desculpe. A gente tem aqui uma pergunta de dica para pôr o bebê PC para engatinhar, que a Ju Campos perguntou. Né? Nossa, quando a gente quer explorar chão, a gente está falando tudo aqui de postura alta, né? Mas se a gente quer explorar um chão, o que você... Você sempre tem uma boneca aí do lado fazer alguma coisa. Adoro. Nossa, a Daphne parece aquela mala da Mary Poppins, né? Que vai saindo coisa. Ui, é a barriga do pica-pau, né? Vai saindo aquele negócio. A mala tá aberta aqui. Eu adoro explorar chão, assim, a gente fala de posturas altas porque a gente se colocou aqui para falar, né, com um foco mais, talvez nas crianças um pouco maiores, um pouco mais velhas e tal, que também exploram o chão, mas que a gente quer dar oportunidades muito mais altas e tal. Eu vou antecipar só porque a gente tem uma outra pergunta que foi mandada, como deixar a terapia divertida para os adolescentes também. Então, prepara que você vai falar de bebê. E daí a gente vai puxar para adolescente, a gente vai para as 2 pontas. Não, fechou. O gato, eu gosto muito de trabalhar primeiro na minha perna. Então eu coloco a minha perna embaixo, daí os braços para frente e tal, e a criança brincando aqui. De início eu não botei ela aqui, ela estava brincando sentada. Então o brinquedo estava aqui e tal. A hora que ela está empolgadíssima naquele brinquedo, eu pego o brinquedo e faz uhul! E coloco aqui do lado. A criança imediatamente vai voar pro brinquedo. No que ela voou pro brinquedo, eu ponho ela do gato. E aí ela vai brincar, vai brincar, vai brincar. Daqui a pouco ela vai ver que ela tá de gato. E daí ela vai querer voltar para sentado. Sem problemas, a gente volta para sentado, a gente traz o brinquedo. Daqui a pouco, super concentrado, de novo para cá. Eu gosto muito de trabalhar o ajoelhado também. Então, por exemplo, às vezes a gente colocar esse brinquedo naqueles banquinhos que algumas crianças um pouco maiores usam para escovar o dente, né? Que é tipo só um degrauzinho de casa e tal. Bota ali em cima. Colocou ali em cima, a criança fica no semi-ajoelhado. Para fazer o gato, a criança precisa sentir o joelho. Então, tudo que eu trabalhar o joelho, eu vou estar trabalhando o gato. Então, a criança, por exemplo, coloco o pezinho dela apoiado no banquinho e o outro esticado. Então, ela tá esticada e um pezinho apoiado no banquinho. Eu tô trabalhando o gato, porque eu tô trabalhando a percepção desse joelho. E daí ela volta, daqui a pouco eu vou com esse outro pé. Não necessariamente eu preciso fechar tanto esse campo visual, porque às vezes o que deixa a criança mais angustiada na postura de gato é o campo visual, que diminui muito. Então, às vezes, tem que ser um brinquedo que a criança está muito concentrada para ela não notar que diminuiu tanto esse campo visual ao redor da criança. Né? Então, a gente percebe que essa questão visual é muito importante. Então, às vezes, a gente faz o gato na vertical, que é a criança brincando com esse pé apoiado. Daí eu volto, o pé apoiado. Daqui a pouco ela ajoelha. E esse brincado do seu engatinhado também, às vezes eu não tô com nenhuma boneca com essa maleta da Daphne, porque assim, quando a criança tá no engatinhado, você querer trabalhar o engatinhado mais uma extensão enorme, talvez seja muita coisa de cara. Então, às vezes, o estímulo pode estar no chão ou levemente inclinado e depois você subir para que a posição da cabeça esteja com o olhar mais no horizonte. Não colocar com todas essas demandas, né, essas dificuldades de uma vez. A gente volta para aquela questão, não colocar tudo de mais difícil junto no mesmo pacote, no mesmo momento.
né? Acho que E isso uma coisa que é legal, assim, né? Porque eu sei que, às vezes, você falou que os pais, às vezes, falam, poxa, a gente precisa de muitas mãos e tal. A gente pode usar a própria perna para segurar o outro, a posição de gato aqui, ó. Eu coloco como se tivesse, deixa eu colocar esticado aqui. Isso, Então, a segurar o criança joelhinho, tá porque a brincando criança, aqui, ela ó. entra E ela tá na aqui e minha extensão outra muito perna tá forte. segurando ela. Uhum. Né? Então eu tô com a minha outra perna aqui, segurando ela de gatinho e a criança brincando aqui. Daí ela volta, brinca de sentado e vai de novo. Como a gente estava dizendo, permanecer na postura durante muito tempo, às vezes pode ser muito cansativo para a criança. Ela entrar e sair da postura, às vezes você vai trazer muito mais planejamento, repertório, do que ela ficar muito tempo na mesma Exato. postura. Quanto a Ficar gente entrando e aguenta nessa saindo postura, diferente. né? Ainda mais de forma estática. Às vezes a gente, o terapeuta está colocando em prono, em gato, em prancha, enfim, para trabalhar o controle cervical. Daquela criança que nem contra a gravidade sustenta. Então, eu estou exigindo que ela segure a cabeça contra a gravidade numa posição 90 graus em prono, né? É uma alavanca, um braço alavanca enorme, né? E quanto que eu preciso dessa musculatura agindo dessa forma, nessa intensidade, já nessa postura, assim, um grau de dificuldade enorme. A gente tá dizendo do brincar, antes a gente entrar no adolescente, teve duas perguntas que se completam aqui da Regiane e da Miriam, né? O que a gente pensa de técnicas que não dão importância para o brincar? Numa... Tomara que seja Eu vou técnica de vou adulto. colocar um coração para parecer fofa, mas vou falar, muda de ramo, porque sem o brincar não dá para interagir com a Não criança. dá para A ser criança técnica entende o infantil, mundo pelo né? brincar. É. Assim, a Miriam perguntou quando o terapeuta não se importa, ele só se importa com o motor, né? Não dá para a A gente memória pensar e que a o criança está aprendizado. participando, está aprendendo e está curtindo, e ela vai absorver esse aprendizado quando ela está tendo prazer nisso, né? O que você vai achar? A gente vai ter 1 minuto e 50, a gente fecha e abre, pode ser? Pode, Tá, tranquilo. e daí depois eu Eu vou acho deixar salvo, o pessoal está perguntando se vai deixar salvo, vai ficar salvo sim, tá? Ai, Fala lá. perfeito. Eu acho que se você não participa, você não memoriza e você não aprende. Se a criança não está Sim. participando, não há memória, não há aprendizado. A gente tem Uhum. evidência científica disso, a gente não está falando só pela prática clínica, porque só pela prática clínica a gente já teria bastante história para contar sobre isso. Mas a gente, mas a gente também está trazendo evidência científica. Se a criança não participa, não há memória, não há aprendizado. A criança precisa participar para memorizar e para poder aprender aquela nova postura, para poder se planejar, para poder repetir. A gente quer oferecer um movimento para a criança, para ela extrapolar, para ela usar fora dali do consultório, não é para ela usar Sim. só no consultório. E só acontece isso se for algo gentil, se for algo agradável. Quando você vai para uma aula que é chata, você chega em casa e repete a aula? Não. Exato. Quando você vai e aprende um movimento super novo, você chega em casa e você quer mostrar para todo mundo que movimento você aprendeu e tal. Então, eu acho que é isso, é você construir uma memória legal para essa criança querer repetir isso em outros ambientes. Se a memória não está legal ali no nosso consultório, como que ela vai ser legal lá fora? Né? Então, é primordial, é essencial, é natural que seja através do brincar. Se o terapeuta não está preocupado com o brincar, ele não está preocupado com memória e aprendizado, e isso é muito grave. Então, isso é acho muito que grave porque a isso. memória aprendizada, ele acha que às vezes a argumentação é de que não, mas eu preciso né, desses movimentos, dessa postura, como que a criança vai registrar isso, né? Que memória ela Para que tem você daquela precisa desse postura? movimento? Para quê? E para que Né? Eu quero precisa, né? controle cervical. Controle cervical para quê? Voltamos, Daphne. Tenta pedir aqui para entrar de novo para a gente continuar esse papo esse link que a gente fala do brincar, né? Então, assim, para que eu quero? Eu sempre devolvo a pergunta quando a gente conversa com os pais. O que você quer, né? Uma queixa principal, assim. O que você quer do seu filho? Ah, eu quero que ele tenha controle de cabeça. Para quê? Né? O que a gente quer com esse controle de cabeça, né? Quais as funções, né? Essa experiência a Daphne agora tá entrando de novo aqui. Mas essa pergunta da Regiane e da Miriam é isso, assim, o que a gente quer com esse controle de cabeça? Por que eu quero que ele sente? Porque eu quero que meu filho ande. Né? Para quê? Para chegar aonde? Né?
Vai nesse link do porquê que a gente quer que ele brinque. Não sei que consideração mais que você quer fazer sobre O objetivo, técnicas do que não englobam brincadeira da neuroinfantil. eu acho que é incoerente, assim, né? É como se a gente tivesse, não sei, tivesse atendendo sem acreditar naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente se propõe a fazer, a ter uma profissão, a ter felicidade naquilo que a gente faz, né? Eu me preocupo muito em ser feliz no meu atendimento. Eu acho que a felicidade tem que ser compartilhada e o paciente tem que Sim. sentir isso, que a gente está que a gente está feliz ali naquele momento. Né? Eu acho que tem que haver uma sintonia, eu acho que tem que ter uma troca de energia e tudo isso é construído pelo prazer nosso de estarmos ali. Então, se nós estamos com prazer de estar ali, poxa, legal, isso daqui vai ser construído de uma maneira muito interessante. Então, se a gente tem uma desconstrução disso, é por isso que eu acho incoerente. A gente só consegue construir se os dois lados estão com prazer. Tem muita família também que eu acho que vale a pena colocar, que às vezes fala assim, poxa, mas meus filhos querem brincar de uma coisa que eu não gosto muito. Eles querem... E eu acho que isso tem que ser falado para a criança. Sim, fala assim, essa brincadeira né? Não gosta muito. Eu acho... Vamos escolher uma brincadeira nós dois juntos, então? Vamos escolher uma brincadeira que os dois curtam, né? Com os meus filhos, eu construo muito isso. Com os meus pacientes, eu construo muito isso. Porque, você quer brincar disso? Então legal. Daqui a pouco, então, a tia vai escolher também uma brincadeira. Então, revezar a vez da escolha, né? A gente vai negociando. A troca de turno é muito importante. Perfeito. Né? A troca de turno é super importante. Então, e é muito importante a gente ter prazer naquilo que a gente está falando. A hora que a gente está feliz, a hora que a gente fez um atendimento, você volta para casa, pouco o coração transbordando. Nossa, é a melhor sensação, sabe? Então, eu acho que você construir um ambiente com a criança, você construir um atendimento com a criança, o único caminho é o brincar. Se não há o brincar, não há a construção do atendimento. Perfeito, né? Tem uma pergunta, o que dá de aprendizagem disso, né? O que a criança vai aprender de uma postura, de um movimento que não foi prazerosa, né? Que função vai ter para ela, né? E tem uma resistência. A gente começa a ver que a criança vai diminuindo as oportunidades que ela tem. Então, por exemplo, é aquela criança que a gente fala assim, a família vem com uma queixa assim, ele não gosta do parapódio, ele não gosta de ficar sentado, ele não gosta de tal coisa, ele não gosta de tal coisa. Mas talvez tenha sido como foi apresentado o parapódio, como foi apresentado o sentar, porque daí a criança vai criando resistência com receio de ter aquela memória de novo. Para uma criança que você deixa no parapódio até a criança chorar, é óbvio que a criança não vai querer nem entrar ali, porque ela memorizou aquilo como, olha, eu só saio quando eu choro. Quem vai querer entrar no negócio se você só sai quando você chora? Quando cansa, né? E daí realmente é uma memória negativa, né? Então, eu acho que o grande impacto disso é a criança ir diminuindo o repertório, diminuindo as oportunidades e resistindo às posturas novas. Então, por isso que tudo que a gente tem falado aqui, que é buscar o equilíbrio, buscar a gentileza na oportunidade que a gente está oferecendo, é colocar no parapódio como o brinquedo preferido. É colocar em determinada postura como o brinquedo preferido. Então, a gente sempre dosar isso para criar uma memória boa, para aquela criança falar assim... Até vale a pena ir para o parapódio, porque no parapódio eu brinco de uma coisa que eu amo. É a hora que vai brincar disso, muito legal, né? Esperar, às vezes, separar aquele brinquedo chave, não gastar ele, não queimar essa ficha. Para esses momentos, né? Assim, teve pergunta do tablet, né? Então, meu filho só brinca quando tá com o tablet e tudo. É esse gancho, é trazer o personagem, tirar ele da tela e trazer para uma coisa 3D, né? Assim, real, sabe uma coisa que deu certo, né? Brincar de esconde-esconde com o tablet. Maravilhoso. Você pega vai o tablet e procurar o tablet. Você quer tablet? Vai procurar. Tem que derrubar daí bota debaixo da almofada do sofá e a criança tenta tirar a almofada e tal para achar o tablet. Brinca de esconder o tablet. Pronto. Daqui a pouco a mãe falou que a criança estava querendo ela esconder o tablet. Ou seja, o tablet mudou de função. Pronto. Ele também pode ser escondido. Você pode esconder ele, o carregador dele, a capa dele, qualquer coisa. Né? Faz uma caça ao tesouro até achar tudo, né? A gente falou que ia abrir para responder e vai ficar aqui, ó. Se deixar a gente vai falando horas. Tem uma outra pergunta que acho que é importante a gente falar desse brincar de sons e imagens, quando a gente falou de tambor, de tudo.
sobre as convulsões, as crianças que têm convulsões, o que a gente acha de brinquedos com som, com imagem, se elas podem desencadear a crise. Eu acho que isso é uma preocupação válida quando a gente fala da quantidade de estímulo, da intensidade do estímulo, né? Cada mãe, cada família sabe qual é o gatilho das crises dessa criança, né? Se é cansaço, se é fome, se é excesso de sono, se é excesso de excitação, né? Vem muito estímulo. Até passou na live anterior a Fê, que trabalhava, a gente trabalhou junto, já falou para eu comentar da ecoterapia, do brincar no cavalo também. Eu acho que eu tinha muito paciente que às vezes ficava tão excitado e vinha para montar cavalo que convulsionava no carro, que já estava antecipando que vinha para brincar no cavalo, né? Eu acho que a colocações que você tem para a gente falar dos sons de luzes muito intensos e que podem sim desencadear crises. Eu acho também que a crise, óbvio, é a nossa preocupação maior, mas tem outras questões também que talvez não cheguem a ter uma crise, mas chega na confusão dos estímulos. Né? Então, eu acho que é super importante que a gente vá, às vezes o brinquedo, ele tem aquela função para você diminuir o volume sonoro, né? Então tem, sei lá, 3 volumes, daí dá para você colocar no volume mais baixo. Às vezes você não usar o volume, usar só o som. E aí você incorporar como uma nova etapa, a hora que você vê que a criança está confortável com a luz, aí você incorpora o som, porque hoje em dia a gente tem os brinquedos que tem como você fazer isso, né? Então, se você está com esse brinquedo que tem esse monte de estímulos, tem como você selecionar quais você vai usar naquele momento. Eu digo que quem fabrica brinquedo sem botão de liga e desliga não tem filho em casa, né? Porque assim, não é de Deus. O coração deve ser peludo dessa pessoa, porque não é possível a pessoa fabricar um brinquedo que não tem botão de desliga. Né? Assim, a pessoa eles adoram ligar quando você está botando a criança para dormir, aí o negócio dispara. Não, é surreal. Brinquedo que não tem botão de desliga e controle de volume, né? Assim, as empresas de brinquedo que nos ouçam, né? Mas ele tem que ter isso. E se não tem esse botão, que eu não sei por que alguém fez um brinquedo se não tem essa opção, a gente tira a pilha. Né, para não ficar essa dúvida, não tem esse botão, tira a pilha, explora a textura, explora outras coisas dele e daí depois coloca para entrar com esse sonzinho melhor. Tá? E eu já coloquei uma vez, sabe aquele papel celofane, né? Eu envolvi o brinquedo porque ele acendia luzes muito coloridas. Eu envolvi ele com papel celofane azul. Então, na hora que ele acende, uniformizar um pouquinho mais. Dá uma abafada e ele iguala meio que as luzes. Então, não fica aquele monte de luz assim, fica uma luz. Piscar, às vezes, é mais perigoso para desencadear as crises, né? Talvez não, esse brinquedo pisca muito, daí se não for para tirar a luz, eu não vejo alternativa de trocar o brinquedo, né? Eu não queria deixar de responder, que a gente foi para os bebês antes e agora tem pergunta, a Sabrina colocou também, já tinha da Fê. Como deixar a terapia mais divertida para os adolescentes, a brincadeira com os jovens, né? Como que a gente faz? O tema é esse? Como que a gente vai trazer para o contexto do jovem? Porque, às vezes, infelizmente, a gente vê isso, né? Assim, a gente trabalha na neuropediatria, mas é aquilo, nossas crianças crescem, né? E eu não vou oferecer uma Peppa Pig para aquela criança de 15 anos, né? O cara quer um basquete, o cara quer o quê? O boliche, a guitarra. Qual que é a vibe dessa criança, desse adolescente, né? Eu acho super legal e acho muito interessante, assim, principalmente quando a gente está com os adolescentes, assim, a gente tem um diálogo muito aberto com a escola, porque a escola dá dicas tão preciosas pra gente de, por exemplo, o que tá rolando na sala? Tá rolando na sala quando teve aquela história do Baleia Azul, eu tava com 2 adolescentes. Quando rolou o Baleia Azul, né, que era aquele programa e tal, não sei o quê, conversei com a escola, eles tinham feito isso e tal. Eu chamei, falei, e o que vocês acham? E o que você acha do Baleia Azul, né? Você já ouviu falar? Né? Então, era uma criança que, apesar do comprometimento motor, ela tinha um cognitivo que conseguia discutir assuntos muito pertinentes naquele contexto. Perfeito. Se a gente não tem essa possibilidade de discutir assuntos com essa complexidade, é legal que a gente vá para o movimento dessa idade. Então, nessa idade, o que está tendo na educação física? Na educação física está tendo basquete, mas, poxa, basquete, como que eu faço para ele poder fazer uma participação? Falo, olha, você vai colocar ele num ponto estratégico e na hora de fazer a cesta, vai ter que passar por ele. Sim. Se não passar por ele, não há como fazer a cesta. Tem que passar, então ele vai ser um ponto estratégico de passagem.
Ah, legal. Perfeito. Durante o atendimento, a gente traz isso para o atendimento e fala, o que que você quer melhorar? Vamos tentar esticar mais forte esse braço? Vamos tentar Sim. agora segurar a bola com mais força para ela não cair do teu colo? Então, a gente trazer alguma atividade que tem a ver com o contexto social. O adolescente, ele é muito social. Por mais que a gente fala que a nossa Sim. fase, às vezes, mais antissocial, né? Na Imagina. verdade, são os grupos Para sociais, né? Quando a pertencer, gente né? Ele quer pertencer a algum grupo, né? Não todos, mas ele quer pertencer a ele um é antissocial em especificamente, relação né? aos extremos de idade, né? Em relação aos Exato, adultos, ele dá uma recolhida, em relação aos pequenos, ele exato. dá uma recolhida, ele fica na adolescência, né? Não Então, interessa quão grave é esse adolescente, né? Porque ele pode parecer motoramente não participa, mas ele está muito ligado no que está acontecendo lá na escola, né? Esse por pertence. isso Eu que eu acho que a visitei gente uma. precisa dessas pistas, assim, dos Sim. ambientes de O que convivência está dele. Então, se ele... rolando na atividade, né? Assim, se é com o irmão mais velho, se é com os primos, se é com a escola. Eu estava numa visita de escola de uma pacientinha minha e foi muito bacana, porque daí a gente estava discutindo as estratégias de educação física, né? GMFCS5, né? Se a gente vai introduzir o andador na quadra, como é que vai rolar. E aí fui conversando com o professor de educação física e ele estava falando que vai rolar as Olimpíadas, né? Semana da criança lá tal. Eu falei, putz, sensacional. Eu falei assim, você consegue me passar um pouquinho dessas atividades antes? Porque assim, qual que vai ser meu tema da brincadeira nas semanas antes dessa atividade? A gente vai treinar para isso, né? Obviamente, ela não tem, eu não vou conseguir alcançar arremessar uma bola de basquete, um pique-bandeira, alguma coisa assim, mas dá para treinar e ela contextualizar já na terapia, né? A terapia não pode ser uma janela no meio do nada, do que a criança faz lá e o adolescente principalmente, né, os mais velhos. O que eles curtem fazer nos outros momentos fora da terapia? E uma rede você forma, né, durante a adolescência. Isso, Durante a fase da infância também, eu acho que a rede é super importante. Na fase da adolescência, a gente não pode achar que essa rede não existe. Muito pelo contrário, essa rede exato, tem que estar mais forte do que nunca, para a gente poder trazer o maior número de exato. informações no contexto para esse adolescente. Pensando, por exemplo, não, mas ela não vai, talvez, arremessar a bola, mas talvez ela segurar a bola durante a terapia e ela colocar ela para o pé e voltar, e colocar ela para o ombro e voltar, Sim, talvez seja a única oportunidade dela segurar essa bola, né? Então, sim, poxa, é isso que será que eles sentem a hora que eles estão na quadra, né? Então, a gente proporcionar também que aquela criança, aquele adolescente se aproprie do objeto agora, que não é mais um brinquedo, a bola vai ser um objeto de esporte, já um objeto esportivo, durante o nosso atendimento. Né, que ela entenda como é segurar a bola, talvez, olha, segura enquanto você passa para o outro e tal. E ela ter segurado essa bola deu uma autonomia, uma independência e um senso de participação muito grande. Né? perfeito. Então, às vezes, a gente compartilhar os objetos que são utilizados durante a educação física, né? Eu acho que essa É. conversa com a escola é muito presente na Tem uma adolescência. pergunta da Karen, né? Quando não participam da educação física, né? Acho que isso é muito, muito complicado, não é? Porque tem algum tipo de deficiência que não vai participar desse momento que está todo mundo lá em movimento, né? Fazendo o link de assim, a criança, daí pode vir essa pergunta, um 5 que não consegue segurar a bola, mas você consegue muitas vezes posicionar a mão dele sobre a bola, né? E quando ele vai entender, as outras crianças vão ter que esperar para que assim o start, o apito do juiz vai ser quando o fulano tirou, o Zeca tirou a mão da bola. Daí a bola tá correndo, tá valendo. Você pode ter um escorregadorzinho, alguma coisa para essa bola rolar e ir para jogo. Mas é quando ele tirou a mão de cima, né? E você posicionou a mão dele em cima da bola. E ele tirar a mão de cima vai rolar mais fácil, né? O que ele tem para dar para a gente vai usar, vai explorar isso na educação física ou no brincar, né? Eu acho um pouco cruel a criança não participar da educação física. É um pouco. É muito difícil da gente entrar numa outra história de inclusão, né? Mas Se ela a tem que criança participar. vem desde sempre naquela escola, é muito difícil que ela não participe, porque Sim, você já sim. constrói essa participação desde muito pequeno, né? E a Exato. turma também é difícil mudar e tal, né? Então, essa construção eu acho mais complicado quando a criança entra numa escola nova na fase da Já mais adolescência. velha. Isso. Aí eu concordo que é mais difícil, mas não Sim. impossível. Então, eu Claro, com acho que essa certeza. construção, ela tem que ser persistente, a gente tem que persistir para que ela seja feita e tal, mas eu concordo que é mais difícil quando a criança já não tem uma história na escola, mas que é impossível jamais. Porque muitas vezes eu gosto de pensar que eles não fazem pelo desconhecimento, né?
Então, às vezes, aquele professor de educação física, na cabeça dele, ele chuta ou ele arremessa, ou ele não sei o quê. Quando ele olha para a nossa criança 5 lá na cadeira, ele fala, imagina, isso aí não vai fazer. Né? Então, se a gente consegue o link de, né, que posso assistir uma aula, ou o que ele pode... Daí você vai ensinar e mostrar os potenciais, né, as eficiências que essa criança tem, porque a comunidade geral só enxerga a deficiência porque ela está lá escancarada, né, naquela cadeira de rodas, naquele encurtamento, naquele padrão. E daí, quando você mostra, eu tive o caso de uma criança de uma escola que eu acho que assim, eu ia falando, eu acho que ela não acreditava que ela andava, sabe quando você olha a cara dos professores, tipo, né? Daí eu tava meio, né? Daí eu mostrei no celular, falei assim, então, aqui eu tava querendo convencê-las de eu levar o andador dela para ela participar da aula de educação física. E acho que elas só viam ela na cadeira, imagina, o filho tá viajando, né? Tá romantizando que ela anda. E é aquela criança que cria motorzinho, sabe? Quando você coloca no andador com uma suspensão parcial do peso, mas que daí a perninha começa... E eu mostrei o vídeo para elas, para dizer assim, o quanto era válido realmente incluí-la de pé na educação física com o andador. E daí elas olharam com aquela cara que eu não entendi. Ela anda mesmo, acho que ela não estava viajando na história, né? E você sabe que eu acho que isso é de crucial importância, Rê, para a gente encorajar que os físios vão às escolas. Porque eu Sim. acho que isso é um impacto tão grande, a gente poder compartilhar essa informação que é super importante com os professores. Às vezes é isso mesmo. Nossa, eu não consigo imaginar que dá para fazer isso com essa Não é criança. A maldade, gente né? vai Mas eles não têm a ilustrar menor junto. noção. E quando a gente constrói junto, a gente compartilhou a oportunidade. Então, a importância do físio também e compartilhar essas informações importantes, eu acho que é muito legal, tanto para os professores, que vão investir mais naquela criança, que vão olhar com outro olhar para aquele adolescente, que vão acreditar de uma maneira completamente diferente. Então, eu ainda acho que foi excelente tudo que você colocou e ainda assim encorajar os físios de irem para a escola. Irem Porque visitar às a vezes a gente escola, né? fala, né, Lúcia, mas o que eu vou fazer lá, né? Poxa, a gente vai lá contar tudo de bom que essa criança faz. Exato. Tudo de Exato. Mostrar as potência que essa deficiências, o que criança ela tem tem. de potência, né? Tem aqui sou fisioterapeuta escolar de educação infantil. Melo, fisioterapia sensacional, né? Acho que toda escola deveria ter, mas infelizmente a gente não consegue. Então a gente tem que ir, né, para falar para eles os potenciais, para mostrar e não chegar. Eu acho que daí a gente tem um ponto delicado de não chegar em ponto que aquele momento seja de terapia. Não vai ser terapia. Isso. Né? A criança vai se encaixar na atividade que toda a turma. Porque muitas vezes os profissionais acham que a inclusão vai ser fazer uma atividade para essa criança. E totalmente Individualizar, né? diferente do que o resto da turma está fazendo. A galera está lá jogando basquete, ele vai lá e pega uma bolinha de tênis e a criança coloca num potinho. Né? Onde ela está incluída nisso? Ela está mais Fora excluída do do que contexto. nunca, está totalmente fora do Exato. contexto. Né? E contextualizar isso. Daphne, eu acho que de perguntas a gente respondeu todas, né, Que aqui. Será? bom. Vamos ver. Vamos A gente ver. já foi agora para a inclusão escolar, que é o tema para um outro dia, né? A Rebeca falou aqui de um paciente vestibular T10, adolescente, a escola colocou para ele como uma disciplina obrigatória. Ele já disse inúmeras vezes que não faz. Porque muitas vezes ele só se vê, ele vê a deficiência dele de que ele não está lá de pé correndo com os outros, né? E na adolescência fica muito mais complicado quando a gente tem um cognitivo totalmente preservado. Como que está complicado isso dele? Ele provavelmente está dizendo que não faz porque ele sabe que ele vai fracassar motoramente para ser igual aos outros, né? A proposta pode ser um pouco diferente, Rebeca, nessa inclusão da Acho que a educação física. abordagem, né, e a gente conseguir fazer com que ele elabore essa recusa, Sim, né? Sempre que há uma recusa, a gente tem que saber o motivo dessa recusa, né? Então, essa é. elaboração desse motivo, a gente precisa muito do atendimento de psicólogos junto e tal, para a gente poder fazer com que eles também nos digam, né, o que eles estão atendendo essa criança e que informação que eles podem nos trazer, até ir com a gente para a escola também. Então, os Isso, o psicólogos medo que são ela de tá de crucial se expor, importância nessa né, na fase. adolescência, é muito importante a imagem que ele está passando. Ele já tem fisicamente uma imagem diferente e o medo dele se expor e passar pelo ridículo ou algo assim, realmente tem que estar bem preparada essa rede para que ele se sinta capaz de se expor, né? Quando a criança se nega aí, porque obviamente ela está vendo que ela não vai ser igual aos outros que estão fazendo. Verdade. Fomos.
Acho que a gente encerra aqui, né, Daphne? A gente arredonda já mais a segunda hora. Depois eu vou deixar salva a live, as perguntas. Quem tiver outras perguntas, manda no meu direct, no da Daphne, manda no meu que encaminho para a Daphne. Pediram os artigos, rolou aqui algumas outras perguntas antes, pedindo esses artigos quando você disse que a gente tem comprovação científica da importância do brincar. Se depois você quiser compartilhar as referências. Quando aparece ali embaixo aquelas bolinhas no Instagram, como que chama aquele álbum, né? Aqueles álbuns? Tem um álbum que chama Estudos. Os destaques. Aí lá tem todos os destaques dos stories. Destaques, é isso. Então entrem no Insta tá no seu DAF, tá no Doutora Brincadeira, né? Nas bolinhas dos destaques vai ser os estudos, que daí a gente tá lá mais do que respaldado de que brincar vai ser importante para todo mundo. Tá tudo lá, com todas as referências. Obrigada. Daphne, super obrigada por ter aceitado esse convite de dividir um pouco da gente brincar juntas, de falar desse assunto. Para mim é um prazer brincar e ser brincante. E quanto mais pessoas brincarem no mundo, eu acho que o mundo realmente gira de um jeito mais azul. Então, que vocês se divirtam sempre, para que seja memorizado e aprendido sempre as melhores vibrações para todos. Perfeito. Se não é para brincar, a gente não pode nem sair de casa, né? E trabalhar com criança não dá. Não? A gente brinca em serviço. Toda hora. Obrigada, Daphne. Obrigada para todo mundo. A gente vai responder as outras perguntas depois no direct. Um beijo para vocês. Perfeito. Um beijo, Rê. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.